Bem-vindo à Escola de Fundamento. E a gente está falando sobre o presente da salvação, para que você possa entender quão grande foi o presente que Deus nos deu quando Ele nos ofereceu a sua salvação. E a gente está falando sobre vários aspectos da salvação. Hoje a gente vai falar sobre a importância do derramamento de sangue. Por que a gente vê isso na Bíblia? Por que isso é tão comum, especialmente no Velho Testamento? E depois a gente vai para o Novo Testamento e a gente vai ver o que Jesus fez na cruz do Calvário, ao longo de todo esse curso, é claro. Mas eu quero que você entenda hoje sobre o derramamento de sangue. Quando você vai lá em Hebreus capítulo 9, no verso 22, diz assim: de fato, segundo a lei, quase todas as coisas são purificadas com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão. Gente, o derramamento do sangue do Senhor Jesus Cristo na cruz foi um fator essencial para a gente receber a salvação. Sem o derramamento de sangue de Jesus, a gente não teria salvação hoje. E a gente vai entender o porquê. Por que Deus estabelece isso? E a primeira coisa que a gente entende é que a vida está no sangue. Olha só o que diz aqui Levítico capítulo 17, verso 11. Diz, porque a vida da carne está no sangue. Eu tenho dado a vocês sobre o altar para fazer expiação pela vida de vocês, porque é o sangue que fará expiação pela vida. O sangue representa a própria vida. O pecado gera morte, e a gente já entendeu isso. E com a morte vem todas as consequências. E a gente vê esse plano máximo de Deus lá em Gênesis, como a gente já viu lá em Gênesis capítulo 3, a gente vê quando o homem peca, o que Deus faz? Deus faz pele de animal para cobrir o homem. E essa pele de animal veio da onde? Veio do sacrifício de um animal. Um animal teve que dar a sua vida para cobrir a nudez de Adão e de Eva. Ali já estava um princípio. O princípio que seria mostrado lá na cruz do Calvário, onde um homem daria da sua própria vida. Olha só que maravilhoso isso. Um homem daria da sua própria vida por sua causa e por minha causa. Para quê? Para que nós possamos ser aceitáveis a Deus. Para que eu e você possamos ter um relacionamento com Deus. Então é muito importante a gente entender por que de tanto sacrifício na Bíblia. Qual é o impacto disso na nossa vida? E o impacto disso é um impacto triplo. Nós vamos ver 3 aspectos do porquê o sangue impacta tudo aquilo que nós fazemos, tudo aquilo que nós vivemos, por que Jesus teve que vir e morrer. A primeira coisa é que o sangue é para Deus. Ou seja, Deus é o maior beneficiário. Como é que é isso, pastor? Deus é o maior beneficiário do derramamento de sangue do seu Filho amado Jesus. Por quê? Porque o pecado, gente, cria separação entre o homem e Deus não quer viver afastado do homem. Deus não criou o homem para viver afastado de si. Aliás, quando a gente vai ver lá em Gênesis capítulo 2, a referência em Gênesis capítulo 3, dizendo que Deus vinha ter com o homem todos os dias na viração do dia, porque Deus ama ter relacionamento com o homem. Aliás, Ele criou a mim e a você, não para viver afastado dele, mas para viver junto com Ele. Quando Jesus chama os seus discípulos, Ele chama os seus discípulos para andarem com Ele, para estarem com Ele. E para enviá-los a curar, a expelir demônios com toda a autoridade, mas primeiro para estar com Ele. O desejo de Deus é estar comigo e com você. Quando Deus pede no deserto para eles fazerem um tabernáculo, o que Ele fala? Ele fala, porque eu quero estar no meio de vocês. O prazer que Deus tem ao criar o homem e ao estar com o homem, a ter relacionamento com o homem. É por isso que Ele envia o seu Espírito Santo para estar conosco. Deus, o Espírito Santo, está conosco. Jesus ascende, envia o Espírito Santo e diz, eu não deixarei vocês órfãos, enviarei para vós outros o Espírito Santo. Meu Deus, o desejo, você pegou isso, o desejo de Deus é estar conosco. E o pecado então cria essa separação entre o homem e Deus. Qual foi a primeira coisa que Adão fez quando ele descobriu que ele estava nu? Ele correu de Deus. O pecado causa esse afastamento. Então, o primeiro beneficiário desse derramamento de sangue é o próprio Deus. Olha só, Efésios capítulo 1, no verso 7, diz, nele nós temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Quando a gente vê no Antigo Testamento, a gente vê várias referências sobre isso, e algumas delas está, por exemplo, lá em Êxodo, capítulo 12, na Páscoa. Você lembra que eles estão sendo libertos do Egito? Antes, Deus institui a Páscoa falando da morte de um cordeiro. Olha só, mais uma vez, a morte de um cordeiro. E
eles tinham que botar o sangue nos umbrais. Eu não sei se você sabe, mas os umbrais das portas dos egípcios tinham determinadas inscrições simbolizando a permissão da passagem de espíritos para aquela casa, que pudessem abençoar aquela casa. E muitos daqueles hebreus, eles estavam dentro dessa cultura, da cultura do Egito. Então, muitos deles tinham algumas inscrições na porta. Por que você acha que Deus pede para botar o sangue na porta? Porque o sangue do Cordeiro, representando a aliança, mais uma vez, do povo de Deus com Deus, iria cobrir essas inscrições, dizendo: a partir de agora, quem manda nessa casa e a autorização para entrar nessa casa é Deus. Ou seja, os deuses desse mundo não vão mais entrar nessa casa. Meu Deus, isso fala muito no nosso coração. O derramamento de sangue foi preciso. E eles colocaram então o sangue nos umbrais. Êxodo capítulo 12, verso 13. O sangue será um sinal para indicar as casas em que vocês se encontram. Quando eu vir o sangue, passarei por vocês, e não haverá entre vocês praga destruidora quando eu ferir a terra do Egito. Um Deus que protege. Uma outra coisa, lá em Levítico 16, fala da expiação. No dia da expiação, o sacerdote aspergia o sangue sobre o propiciatório, que era a tampa da Arca da Aliança, para satisfazer a Deus. Ou seja, Deus está vendo que eles estão cumprindo os requerimentos da aliança. Meu Deus! E como? Na doação da vida. Ou seja, Deus, Ele não está querendo apenas uma parte de você, Ele quer tudo de nós. Por quê? Porque Ele deu o seu melhor. Aleluia, a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso. Ele deu o seu melhor. Então, Ele quer tudo. Então, quando o sangue representa a vida, aquele que trazia um animal, esse animal era sacrificado para representar a minha vida, está sendo doada para a causa de Deus. Por isso eu estou sendo santificado e purificado. Você lembra que Jesus apresentou o seu próprio sangue, o único que verdadeiramente satisfez a Deus. Quando você olha para Romanos capítulo 12, verso 1, diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Esse é o vosso culto, esse é o vosso serviço, racional ou espiritual. Quando a gente olha para Romanos capítulo 12, no verso 1, a gente vai ver que esse sacrifício, número 1, é o sacrifício de Jesus. Esse é o sacrifício que é vivo, porque Ele vive. Esse é o sacrifício que é santo, que é separado para Deus. Esse é o sacrifício que é agradável a Deus. Por isso o apóstolo Paulo, usando essa analogia, ele pede com que a nossa vida espelhe o sacrifício de Jesus. Um sacrifício vivo, porque nós temos vida dentro de nós, por causa do sangue de Jesus, por causa da obra de Jesus. Um sacrifício santo, porque nós fomos santificados para Deus. E um sacrifício que é agradável a Deus, que a nossa vida seja agradável para Deus. Meu Deus, isso aqui é maravilhoso. Olha só o que diz Hebreus capítulo 9, no verso 12. Diz assim: e não pelo sangue de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, ele entrou no santuário uma vez por todas e obteve uma eterna redenção. A palavra redenção significa que você foi comprado de volta por valor. Meu Deus, imagina isso, Jesus morrendo pelo mundo, por todas as pessoas, e as pessoas aceitando esse resgate. Por isso, João capítulo 1, verso 12, diz: a todos quantos, pois, o receberam, deu-lhes o poder. Veja, o receberam. Creram nele, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então, número 1, o sangue é para Deus, para satisfazer o coração de Deus, para que Ele possa ter novamente um relacionamento comigo e com você. Número 2, o sangue é para mim e para você. Nós também somos beneficiários do sacrifício de Jesus. O pecado cria um sentimento de culpa no homem, um sentimento de condenação. O sangue de Cristo satisfez a Deus e nos satisfaz na limpeza da consciência da culpa. Quando nós nos arrependemos, o apóstolo João diz que nós temos um advogado e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então, o sangue purifica da culpa, o sangue nos santifica, o sangue nos reconcilia com o Pai, o sangue nos dá ousadia para entrar no Santo dos Santos, o sangue nos aperfeiçoa aos olhos
de Deus. Por que você acha que tem tantas outras religiões que usam sangue, sangue de verdade mesmo? Porque Satanás quer copiar o modelo de Deus. É o que Satanás faz, ele copia o modelo de Deus. E o que Jesus fez? Jesus não quis pegar só aquele sangue de bode, Jesus falou, eu vou ser o sacrifício, uma vez por todas, para que vocês não precisem mais. Tudo que a gente vê no Antigo Testamento é sombra que aponta para Jesus. Então, todos aqueles bezerros, todos aqueles bodes, todas aquelas pombinhas que eram sacrificadas, eram um exemplo do sacrifício perfeito de Jesus. E eu e você, então, somos os beneficiários disso. Número 3, para a gente terminar, o sacrifício é contra Satanás. O pecado cria a base de acusação de Satanás contra o homem diante de Deus. Então, toda vez que eu e você pecamos, o inferno tem uma maneira legal de nos acusar. A Bíblia fala que ele é o acusador dos irmãos. Ele não perde oportunidade para colocar você para baixo. Ele não perde oportunidade para destruir a sua vida. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Mas Jesus disse, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Que vida é essa? A vida do sangue. A vida com base na obra consumada de Jesus. Quando a gente falar do sangue de Jesus, entenda sobre a obra consumada de Jesus na cruz do Calvário. Quando Jesus foi na cruz do Calvário, ele derramou o seu sangue por mim e por você. E toda vez que nós nos lembramos disso, o sangue de Jesus coloca Deus ao lado do homem contra o diabo. Quando nós nos lembramos disso e nos arrependemos, a Bíblia diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Meu Deus, tamanha força e poder da aliança que nós podemos ter com Ele. O sangue dissolve todos os direitos legais de propriedade de Satanás. Então, quando eu e você nos posicionamos debaixo da obra consumada de Jesus, aquilo que Ele fez na cruz do Calvário, há mais de 2023 anos, 2024 anos atrás, quando nós fazemos isso, e nós nos arrependemos no nosso coração, a gente dá a liberdade para Jesus novamente lavar nosso coração, lavar a nossa consciência, e nós nos reajustamos a quem nós somos em Cristo Jesus. Nós já falamos isso no nosso primeiro módulo, nascidos na família de Deus, para que você entenda, volta lá de novo se você quiser, para que você entenda qual foi a obra de Cristo Jesus na sua vida. Quando eu e você pensamos nisso e nós nos arrependemos, Jesus, fiz errado, não deveria ter feito isso. Jesus, muito obrigado pelo teu sangue que me limpa de todo o pecado. Olha só, para a gente terminar, Atos capítulo 20, no verso 28, diz assim, cuidem de vocês mesmos e de todo o rebanho, no qual o Espírito Santo os colocou como bispos, para pastorearem a igreja de Deus, a qual Ele comprou com seu próprio sangue. Você foi comprado por preço, você foi comprado por sangue precioso, o sangue maravilhoso de Jesus. Então lembra dessas 3 coisas, quando você olhar para a obra consumada de Jesus, o sacrifício de Jesus, o sangue de Jesus é para Deus, o sangue de Jesus é para o seu benefício e o sangue de Jesus é contra o nosso inimigo. Que Deus te abençoe, no nome de Jesus. Tchau, tchau.